Olá, turma! Vamos lá para mais um estudo de língua portuguesa. Nós vamos aqui ter uma aula que ela é produzida, preparada para os alunos do primeiro ano do ensino médio integral da Ellen Carlos Rios. Eu sou a professora Aila Xavier. Nós vamos hoje bater um papozinho aqui sobre um conteúdo, um tópico aqui da língua portuguesa. Então, vamos lá, sem maiores delongas. Pensando no nosso tópico de hoje, nosso conteúdo, ele está intimamente ligado com o que nós vimos na aula anterior sobre tipos textuais. Então, por essas imagens aqui, vocês estão deduzindo que se trata de quê? De textos narrativos. Então, é isso. O gênero textual que nós iremos abordar na aula de hoje, ele é um gênero que está dentro dos textos narrativos. É o conto. Então, para realizarmos o estudo do conto e seus subgêneros, né, essas subcategorias, nós vamos começar com a leitura de um conto e todo o nosso conteúdo será trabalhado em cima da análise desse conto, ou seja, nós iremos perceber esses elementos da narrativa dentro do conto que eu trago para vocês. Então, vamos acompanhar aqui a leitura do conto. O conto é de Clarice Lispector, uma escritora brasileira, que foi retirado do livro Felicidade Clandestina, da mesma autora. Tentação. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua. Só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. O que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamos-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nem sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazer erguer insolente na cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada no degrau faiscante da porta às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando à frente da sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmados. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina, que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinada. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. O que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trocadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos,
Lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruda carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes do Grajaú. Mais um instante, e o suspenso sonho se quebraria, seguindo talvez a gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacer ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, uma mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que não acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. Então vejamos aí, a partir da leitura desse conto, então, por que esse texto especificamente ele vem ser um conto, né? Vejam só, gente, os contos, eles são narrativas concentradas, né? Concentradas é o quê? Curtas. O seu enredo, ele é mais enxuto, ele é menor, geralmente breves, visando provocar determinado impacto no leitor. O contista ele destaca apenas o que é essencial para o efeito que ele pretende criar. Desse modo, a descrição das personagens e as referências ao espaço ou mesmo ao tempo, elas são reduzidas ao indispensável. No conto, a narrativa traz um único tema central, né? Vejamos, o tema ele é o assunto abordado dentro daquele texto. Então, ele traz um tema central, sem apresentar tramas paralelas. E aí, tendo essa informação, nós vamos chegar no seguinte. O conto ele se estrutura da seguinte forma. Ele tem uma situação inicial. Nessa situação inicial, é onde nós vamos poder descobrir aí o conflito, né? Então, quando a gente pensa assim, a primeira parte do enredo, que o enredo é um dos elementos, é essa situação inicial, que o nome já diz. É onde eu vou aí conhecer quem são os personagens envolvidos, qual é o tempo, qual é o espaço. Então, são essas questões que me serão apresentadas de forma bem clara. E nessa situação inicial ainda, será onde o conflito será apresentado ao leitor. Veja, quando eu venho aqui com a história, vai se desenrolando e tudo mais, ela vai ter que chegar a um conflito. Então, até chegar a esse conflito, vocês têm aí o que é a situação inicial, ou como alguns autores colocam, é a introdução do conto. Então, em algumas teorias, em alguns materiais, vocês irão encontrar o conto tem como estrutura a introdução, o desenvolvimento e o desfecho. Mas aqui eu trago essa nomenclatura. O desenvolvimento. O desenvolvimento é justamente onde vai surgir aí para o leitor o clímax, que é aquele ponto máximo dentro do conflito gerado no decorrer da narrativa. E tudo aquilo que está caminhando no clímax, ele faz parte, sim, do desenvolvimento. Né? Então, ele atinge o seu grau máximo de tensão, onde cria aquela expectativa, sabe? Quando você diz assim, tipo, eita, e agora? Então, esse é o clímax, é o ponto máximo, é o pico do problema. E o desfecho é a solução, é o final, né? Então, assim, às vezes a gente considera, a gente acha que todo desfecho ele tem que ser como a gente quer, né? Ele tem que ter um desfecho feliz, ele tem que ter um desfecho bem acabado. E nem sempre os desfechos são assim. Poucos personagens, né? Na grande maioria das vezes, isso não é uma regra geral, mas quase sempre são poucos personagens, se trata da narrativa curta, o espaço ou cenário é limitado e o recorte temporal também é reduzido. Então vamos pensar o seguinte, qual seria a situação inicial do conto Tentação? Né? É como nos é apresentado, isso aí, ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas,
ela era ruiva. Então você já tem noção de quem é a personagem da narrativa, não é? Como é que ela estava, a situação. Então, ela estava também na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus da sua casa, ela suportava ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. Pronto. Então, aí, nesse caso, nós temos a situação inicial do conto Tentação. Qual foi a complicação? Né? Onde é que surgiu ali a complicação da história? Então, eu retirei aqui do conto um trecho. Gente, essas aspas que nós temos aqui, olha, para melhor sinalizar para vocês, vou mostrar aqui. Olha, essas aspas que eu utilizo aqui, ó, veja, no início e no término da citação, é para marcar que isso é um trecho de um texto que não é meu, eu retirei de algum lugar. E esse colchete aqui, ó, com os 3 pontinhos, é para indicar a vocês que eu retirei esse trecho de um parágrafo em que ainda teria uma continuação. Aqui, ó, onde tem um bonde, eu teria outro trecho ainda para completar o parágrafo, mas eu fiz um recorte de um parágrafo. Mesmo fato ocorreu aqui, ó. Eu fiz, eu coloquei o colchete, os 3 pontinhos, ó. Aqui as aspas duplas, né? As aspas, aqui para indicar que eu retirei de um texto que não é meu, nesse caso do conto de Clarice Lispector. Isso é interessante vocês saberem, porque quando vocês forem fazer análise de textos ou citar textos em produções de vocês, vocês têm que seguir essa regra, né, da ABNT. Continuando. Deixa eu só fazer aqui, tirar aqui o contexto. Pronto, então vamos continuar. O desenvolvimento, né? Então, tudo aquilo que vai se desenrolando na narrativa para chegar ao clímax. E o clímax aqui na história, vejamos que ele acontece quando a menina abriu os olhos pasmados, suavemente avisado, o cachorro estacou dentro dela, sua língua vibrava, e ambos se olhavam. Então, nesse momento que ambos passam a se olhar, é onde eles chegam no clímax, né? O ponto máximo de tensão, porque nós ficamos pensando assim, e agora? O que vai acontecer? Pensando nisto, o desfecho da história, a gente vê que acontece o seguinte, eles ficam se olhando, é um olhar que, né, muitas coisas acontecem ali, tudo aquilo que ainda vai acontecendo vai ajudar vocês para chegarem ao desfecho da história, né? Então a história vai se desenrolar. Então o desfecho é, o Bacé ruivo, afinal despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que não acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Visto isso, nós encontramos aí 3 partes principais, a situação inicial, desenvolvimento, com o clímax e o desfecho, certo? E os elementos? Se recordem disso aqui, né, que eu passei para vocês na aula sobre tipos textuais, que são os elementos da narrativa, o PENT, né? Então, nós temos aí 5 elementos. E esses 5 elementos nós conseguimos identificá-los dentro da narrativa, que nós estamos, por hora, analisando. Então, personagens, né? Quais são os personagens? Nós temos aí a menina, não é isso? E o cão, o Bacê, que são os personagens principais. Então, como que vocês irão observar? Eles são os personagens principais. Tem a senhora, que é a dona do cachorro, mas ela é uma personagem secundária. A participação dela é muito pouco ali dentro das ações desenroladas dentro da narrativa. E se eu digo a vocês que são esses 2 personagens, como é que eu comprovo isso que eu estou dizendo? Eu posso retomar o texto, trazer fragmentos, pedaços, né, trechos do texto, para deixar claro aqui para vocês quem são esses personagens. Então, aí, olha, ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Era um Bacê lindo e miserável, doce sob sua fatalidade. Era um Bacê ruivo. Olha, vejam só.
Aí eles são apresentados a nós também algumas características desses personagens. E assim, a gente sabe que mesmo apesar do gênero ser ter essa característica de ser curto em suas colocações, né, nas suas descrições, eu quero que vocês percebam o seguinte: esse é um conto de extensão curtíssima em específico, e fica-nos claro que ele traz alguns adjetivos a respeito das personagens. Veja, por que a necessidade desse narrador trazer tantos adjetivos? Será que foi por um acaso, só para ele ter mais linhas ali no texto dele? Então, olha só, vamos começar a perceber que não foi por acaso. Esse mesmo texto eu usei na última atividade que eu passei para vocês, no sala de aula, para vocês realizarem umas análises, né, também pensando especificamente na função do objetivo nesse texto. Mas antes eu vou tratar aqui assim. Esses personagens, eles podem fazer uma introspecção psicológica, né? Que seria isso? Eles se aprofundarem muito dentro do eu subjetivo de cada um, dentro dos seus sentimentos. E eu pergunto uma coisa: ficamos claro os pensamentos da personagem? Por que a caracterização desses personagens foi expandida, embora o gênero conto tenda à contração, né? A haver essa diminuição. Então, é a partir dessas caracterizações, desses adjetivos, nós vamos entender um pouquinho assim da característica solitária deles. O tema central aí é a solidão. Quando ele ressalta que ela é ruiva, o Basset também é ruiva, vai nos mostrar que eles têm algo em comum. Quando vai dizendo que ela estava lá solitária e tudo mais, que o Basset é lindo e miserável, doce sobre a sua fatalidade, ele era ruivo, a gente construir essa imagem dos personagens e aí nós conseguir construir uma ideia. O enredo. O enredo é um conjunto de fatos contrapostos, encadeados por um nexo de causa e efeito. Ele se organiza em torno de um conflito, isto é, de uma oposição de interesses. Então, vocês podem ver isso, né, que ele vai se organizando aí em torno desse conflito, dessa oposição de interesses. E, em geral, os pontos eles vão tender a ir para uma tensão crescente, né? Eles vão partindo para uma tensão crescente. A complicação é parte também do enredo, né, em que ela acontece e desestabiliza a situação inicial. A gente pensa sempre nisso. Nós temos a situação inicial que será desestabilizada. No caso, a presença do cão, dele ter parado em frente à menina e ficar lá encarando. Nesse momento em que um está olhando para o outro, há um momento de tensão, né, onde as coisas foram caminhando para a complicação. A complicação foi quando eles se aproximam da menina, né, eles se aproximam e lá, quando ficam um frente para o outro, eles chegam no momento do clímax. O nosso conhecimento dos personagens dos contos ele está reduzido a um recorte, né? O narrador ele mostra apenas aquilo que é fundamental para a participação no texto. E já que a gente está falando tanto aqui no narrador, vamos ver aqui, né? Olha, o narrador, ele pode ser um narrador personagem, quando o discurso presente no texto está em primeira pessoa, a primeira pessoa do discurso. E quando esse narrador é personagem, né, ou seja, ele conta a história que ele participa, ele está inserido dentro da história. O narrador pode ser também observador, ele vai estar em terceira pessoa, a escrita é toda em terceira pessoa, ele apenas observa um fato e conta-nos a história, né, que aconteceu com o outro. Se a gente pensar, olhem só, analisem, esse conto, o narrador é um narrador personagem ou um narrador observador? Reflitam aí. Nós vamos continuar aqui e depois nós vamos chegar a essa resposta. Narrador onisciente. Olha, o narrador onisciente, ele tem o poder de conhecer questões voltadas ao passado, presente, até mesmo ao futuro da personagem. Ele é um narrador que ele conhece muito das personagens, ele pode até mesmo conhecer os sentimentos
que estão ali dentro da personagem. Então, ele é onisciente, ele sabe de tudo que está acontecendo ali. Ele tem conhecimento do passado, do presente e até mesmo do futuro da personagem, né? Ele pode ter aí essa característica. E ele não participa da história, certo? Ele é diferente do narrador observador, porque ele conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Além do narrador onisciente, nós temos o narrador intruso, o próprio nome já diz. Ele vai se intrometer ali dentro da narrativa. Ele vai estabelecer uma interlocução com o leitor, sabe? É um narrador que, hora ou outra, ele conversa com nós que somos leitores. Isso é muito interessante. Eu gosto muito de narradores intrusos. Além de que ele também pode tecer comentários críticos ao comportamento das personagens. Eu acho muito fantástico quando o narrador ele acaba se intrometendo um pouco na narrativa. Então aqui, olha só, tirei um trecho do conto que nós estamos analisando, a Tentação, e vamos ao seguinte: o que predomina na narrativa que nós estamos analisando é um narrador observador em terceira pessoa. Veja que ele está observando a menina ali, né, toda essa situação, toda essa cena, e nós temos uma escrita em terceira pessoa. O que nos diz aí que a escrita está em terceira pessoa é a presença do verbo. O verbo, ele vai pelo modo, né, o modo como ele está, o número, a pessoa, tudo, então ele pode nos indicar, e a pessoa do discurso. Vamos ler o trecho. O que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se perdiam. Então, o que foi que disseram? Olha o verbo aqui, o verbo dizer, na forma disseram, né? Está conjugado aqui, disseram. Eles disseram. Não se sabe, sabe-se apenas que se comunicaram. Eles se comunicaram, né? Terceira pessoa. A primeira é eu, a segunda tu, e a terceira é o ele ou ela. Pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se perdiam. Então, sabe-se apenas que se comunicaram, se perdiam. Então, o verbo está aqui na terceira pessoa do singular. Aliás, do plural, gente. Desculpa aí. Só que vocês percebem, por uma leitura mais atenta, que tem um momento que aparece isso aqui, ó. Nós vamos ver que o verbo aqui, ele está vindo em primeira pessoa. Olhando-nos, sem palavras, como que o narrador, em um dado momento, olhou para a menina. Então, olhando-nos sem palavras. Então, olha, tem um trecho aí, um momento que na narrativa, o narrador, ele se coloca. E aí, algumas pessoas podem chegar a pensar assim, alguns dizem aqui, ele pode ser aquele homem que está lá esperando o bonde, já que provavelmente, pela narrativa, tem um bonde, um ponto para esperar o bonde ali próximo. E lá na espera do bonde, ele tem olhado para a menina. Mas nós temos a narrativa predominantemente em terceira pessoa, é tanto que ele não é um personagem que tem uma importância para a narrativa. Ele não é esse tipo de personagem, ele não chega a ser um personagem dentro da narrativa. O tempo. Olha, o tempo ele pode se dividir em dois, né? O tempo na narrativa. Ele pode ser cronológico, que é quando nós pensamos na questão do tempo linear, né? Algo que vai ter um início, um meio e um fim, que determina tempos ali dentro. Se você pensar nesse ponto especificamente, nós temos aqui um tempo cronológico. Esse tempo cronológico, nós temos aí uma situação de tempo delimitado, ali às 2 horas da tarde, a menina está ali na rua, né? Está sentado nos degraus e passa o cachorro, mas o cachorro vai embora, pronto. Então ele vai, a menina, ele não olha nem para trás, pronto. E termina essa narrativa. Um tempo bem curto, que é um tempo cronológico, uma sequência linear dos fatos no tempo. E a segunda forma de nós caracterizarmos o tempo na narrativa é o tempo psicológico, que aí é um tempo determinado pela imaginação, pelos sentimentos e pelas lembranças do narrador ou das personagens, que esse tempo não coincide com o tempo linear. Olha, às vezes na narrativa, um personagem, o narrador, ele divaga em seus pensamentos, então o tempo psicológico dele é outro.
Quando ele ali, às vezes assim, ele está num pensamento que dura para ele uma eternidade, que às vezes foi uma fração de segundos. Às vezes não nos acontece também, não é? A gente ir para uma lembrança, parece que a gente passou séculos na Lua e depois que voltamos. E não, nós passamos um tempo bem curtinho, mas o nosso tempo psicológico ele é outro. Então aí eu mergulho nos sentimentos, nas emoções, né? O que acontece lá no interior da personagem. E muitas narrativas vêm bem claro para a gente esse tempo divagante, esse tempo interior das personagens ou mesmo do narrador. Olha um trecho aqui do conto. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Olha só porque eu trouxe esse trecho. Por mais que nós tenhamos aqui o tempo cronológico lá bem demarcado, eu queria que vocês pensassem o seguinte: quando chega essa parte aí, a expressão quanto tempo se passava refere-se ao tempo cronológico ou psicológico? Aqui, quando diz quanto tempo se passava, ele está perguntando em questão de segundos, de horas, esse tipo de coisa? Não, gente, ele não está perguntando em relação à hora, minuto, não é esse tempo objetivo cronológico. Nesse momento aí, é um momento de divagação das personagens, né, do cachorro e da menina. Tanto é que eles entram nesse plano que aí no conto, quando diz assim, no meio de tanto é que eles estão lá se olhando, né? Que ele faz, o que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que se falar eles se perdiam. Então tudo isso aconteceu durante esse encontro deles, que não se dava de mencionar psicologicamente o tempo que durou. Por isso que o narrador faz esse questionamento dentro da narrativa. O espaço. Nós temos aí uma delimitação, né? Nós fomos situados. Aí, ó, primeiro, na rua vazia, as pedras vibravam de calor, então você começa a imaginar essa cena. A cabeça da menina planejada, sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa. Pronto, beleza. Só que aí disso foi quando se aproximou a sua outra metade deste mundo, o irmão Grajaú. Grajaú, no Rio de Janeiro. Então, nós temos no Rio de Janeiro, Grajaú, numa rua vazia, nos degraus da casa, né? Nos degraus da casa da personagem, menina ruiva. Pronto, o espaço está aí bem marcado para a gente, para que a gente compreenda aí um pouquinho mais da narrativa. E antes que eu chegue nessa parte, para a gente finalizar, o conto, além de você conseguir trazer à tona os elementos da narrativa, você também pode, em uma análise de um conto, fazer algumas reflexões sobre o contexto histórico. Você pode trazer algumas reflexões, tipo, por que enfatizar tanto a cor do cão, a cor da menina? Por que tanta questão de flamava, que o vermelho? E nós podemos dizer assim, quando diz lá que ambos eram comprometidos, que compromisso era esse que eles tinham? Comprometidos com quem? Com o quê? Quando diz que eles se pediam, como assim que eles se pediam? Outra coisa, como é que diz que se aproximou dela a sua outra metade neste mundo, porém outra metade encarnada na figura de um cão? E nós vamos pensar também o que é a tentação nesse conto. São pontos de análise, pontos de reflexão. E que se nós formos pensar aí na minha leitura do conto, né, essa tentação é a própria necessidade, tanto da menina como do cão, de pertencer-se um ao outro. Porém, dentro das conjunturas os quais eles estão inseridos e vivendo, eles não podem se pertencer. Nós podemos pensar aí nos amores que são proibidos por algum fator, por alguma questão. Nós podemos também pensar nesse conto aqui, ele nos faz pensar e lembrar um pouquinho de Platão, da teoria platônica do amor, né? Que é encontrar a outra metade da laranja. Veja que dizem que vinha a outra metade da menina. Aí, e quando também tem esse plano da encarnação, que essa outra metade dela vai encarnar de natureza diferente da dela. E aí, será que ambos eram comprometidos também? Estavam nesse sentido, que ele já pertencia à sua dona, à sua senhora,
E ela ainda pertence à sua infância impossível, como está dito na própria narrativa. Quando também nós temos na narrativa que diz o seguinte, deixa eu ver aqui se eu vou encontrar para vocês. Sabe também que sem se falar eles se pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. Pelo meio de tanta vaga possibilidade, tanto só, ali estava a solução para a criança vermelha. Mas, ao mesmo tempo, eles não podiam, porque eles eram comprometidos, né? Então, é um amor proibido, um amor que, nesse momento da vida, eles não podem se pertencer. E até mesmo por conta de suas naturezas distintas, ela é uma menina e ele um cão. Mas o tipo de seu amor ter vindo reencarnado na figura de um cão. E essa tentação de se perceber, então nós também temos aqui, pensando no viés assim, que nós temos no nosso contexto histórico-social da religião, né? Do pecado, do não poder. E também dentro do nosso conhecimento do mundo, o vermelho, que é o fogo, a ardência da paixão, né? que traz toda essa questão à tona também, do amor, da paixão, do vivo, aquela coisa viva ali. E a solidão ali que é evidenciada pela menina é a necessidade de algo para complementá-la. Veja que em uma cidade de morenos, ela vem diferente. No meio de tantos que são iguais, ela vem ali diferente. E quando nós vamos fazer algumas questões, né, que diz assim, que importava se no dia futuro sua marca fazer erguer insolente na cabeça de mulher? Porque naquele momento ela está na sua infância. Mas depois ela vai gozar, vai experimentar, né, da sua cabeça de mulher. E aí a realidade dela mulher pode ser diferente quando ela estiver mulher. Essa passagem, né, da infância para a maturidade, que ela venha a ter um outro contexto, uma outra situação. E aí, quem saiba, né, ela possa pertencer-se para poder pertencer a outra. Essa é aquela análise minha do conto, que lembrando, além de citar os elementos, a gente pensa também nas riquezas que nós podemos encontrar dentro da narrativa. A gente pode também pensar o que é que eu interpreto do olhar entre ambos, né? Por que tentação? Então, são questionamentos que eu posso analisar dentro da narrativa. E aí o conto ele tem seus subgêneros, né? Dependendo da temática que eu vou inserir dentro do conto, ele vai ter vários subgêneros dentro da categoria, dentro do gênero textual conto. Eu vou apenas citar para vocês, vocês vão dimensionar aí como o texto literário ele pode abordar diversos assuntos de diversas maneiras, como a escrita ela é livre. Então, se você lê um conto do qual você não gosta, você vai ter muitas possibilidades de encontrar aquele texto que você se identifique. Por quê? O conto pode ser de ação, um conto popular, conto de animais, conto emocional, conto de encantamento, conto de enigma, conto erótico, conto de exemplo, conto de fada, conto fantástico, conto jocoso, conto maravilhoso, conto de mistério, conto religioso, conto de riso, conto de sabedoria, conto de terror, conto gótico, conto psicológico. E vocês vão se descobrindo depois o que é que você mais se afina. Mas vejam só, vocês têm que tentar também descobrir o universo que lhe afaga, o qual vai despertar em você sentimentos, sejam sentimentos de... Desde quando você ri dentro do fragmento, que você se choca, que você se compadece, qualquer sentimento despertado em você, você tem que se descobrir. O texto literário também é uma possibilidade de se descobrir e também de se humanizar, certo? Então, à medida que o texto ele vai ali trabalhando, vai transformando, vai fazendo você ampliar sua visão de perspectivas, sua visão do mundo, isso faz com que você se humanize, que você descubra em você seres que você não sabia que existia. E se você pensar assim, e quais os passos para elaborar um conto? Então, assim, você tem que encontrar um tema, não pode ser complexo, deve se inspirar no cotidiano, você pode até mesmo inspirar-se no fantástico, você pode criar seus personagens de forma real ou irreais, mas lembrem de uma coisa, por mais que nós tenhamos um conto
fantástico, um conto de encantamento, ou um conto de terror gótico, mas ele tem sim, ele tem uma ligação com o plano da realidade, né? Nós buscamos a nossa base, um plano da realidade. Construir os personagens, né? Todos os personagens devem cumprir uma função, deve se pensar em gostos, hábitos, pontos de vista, etc. Como você vai criar o seu personagem? Lembrando que a criação do personagem narrativa não é por acaso. Ela se dá toda pensada no que você está querendo tratar ali. Definir o tempo, a narrativa deve ser no presente, no futuro ou no passado. Situar a história em um espaço. Escolher o ponto de vista narrativo em terceira ou primeira pessoa. O narrador participa ou não da história. Desenvolver a história, um conto é dividido em 3 partes, na introdução, que é a situação inicial, né, desenvolvimento e conclusão, que é o desfecho. Então, você tem que pensar, meu conto tem início, introdução, desenvolvimento e conclusão? E aí, abra espaço para a sua imaginação. Gente, antes que eu encerre aqui essa nossa aula, eu quero dizer a vocês o seguinte, vocês terão como atividade uma análise de um conto para ser realizado. Assim como eu fiz a análise desse conto de Clarice Lispector, A Tentação, justificando os elementos da narrativa presentes na história, mas trazendo trechos e fragmentos do texto que comprovam o que eu estou dizendo. Além disso, eu também trouxe aí análises que eu faço a partir do meu conhecimento de mundo, de minha interpretação sobre o texto. Quero que vocês façam isso. Vocês irão fazer a análise de um conto que se chama Uma Situação Delicada, do contista Ivan Ângelo. E aí eu quero que vocês tragam à tona todos esses elementos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, retornem ao vídeo, ou vocês podem consultar o material em PDF que vocês têm lá no Google Sala de Aula. E também o conto já está disponível para vocês lá no Google Sala de Aula. Tem lá assim, conto para análise, certo? Está lá o conto completinho para vocês fazerem a leitura. Leiam lá com atenção, tentem se deixar levar por esse mundo da literatura, certo? Deixem aí se tocar, toquem-se também, assim, se oportunize. É isso. Então, gente, vou terminar aqui, que eu acabei me estendendo. E é isso. Para hoje, meu muito obrigada a vocês. E fiquem na paz, fiquem com Deus. Abraços. Tudo de bom, viu, gente?